Não é possível desconectar a relação da direção de fotografia com a narrativa e história de um filme. Essa premissa vale tanto para um longa-metragem, quanto para um curta-metragem, um videoclipe musical ou até mesmo um fashion filme. Uma coisa acompanha a outra. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a direção de fotografia no filme O Vazio do Domingo e de que forma ela foi pensada para causar o impacto visual ideal de acordo com a narrativa e história do filme. Eu separei alguns frames, ou seja, algumas imagens, para que a gente possa perceber como os enquadramentos, a iluminação e o tratamento de cor vai de encontro com o conteúdo e com a densidade, com a dramaturgia, com a carga dramática presentes no Vazio do Domingo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ed Mark, eu sou fotógrafo, filmmaker, músico, apaixonado por cinema e lentes vintages. Este canal é dedicado para você que quer aprender mais sobre fotografia, audiovisual, direção de fotografia, lentes e muita coisa interessante sobre esse meio. Vamos criar uma rede para que a gente possa conversar muito aqui sobre vários temas relacionados a este universo. Se inscreva e vamos lá. O Vazio do Domingo é um filme espanhol lançado em 2018, financiado pela Netflix. É um filme sensível, dramático, bonito e profundamente silencioso. É um filme que possui um silêncio na mesma proporção do drama vivido pelas duas personagens. O filme conta a história de duas mulheres, mãe e filha, separadas por mais de 30 anos devido ao abandono da mãe. Annabel abandonou sua filha, Chiara, ainda criança. Chiara tinha apenas 8 anos quando Annabel a abandonou juntamente com seu marido e casou com outro homem, um milionário, e Annabel continuou vivendo sua vida enquanto Chiara viveu a vida sem a presença materna. Isso lhe causou dezenas de problemas psicológicos, inclusive problemas de saúde. Por uma coincidência, né, por um acaso, a Chiara, ela participou de um jantar no palácio onde Annabel morava com o seu marido milionário. Na verdade, Chiara foi uma das garçonetes ali do time de garçons, e a Chiara era uma das garçonetes, e Annabel evidentemente reconheceu uma das garçonetes como sendo Chiara, a filha que ela havia abandonado há muito tempo atrás. Evidentemente que foi um encontro tenso. Após esse encontro, essa questão da Chiara ter sido garçom em um jantar que a Annabel estava promovendo, a Chiara pediu para a Annabel passar 10 dias com ela, enfim, numa tentativa ali de reaproximação. A Annabel então partiu para a casa da Chiara, na França, e ali o filme se desenrola com toda aquela dramaticidade de reaproximação entre mãe e filha. Porém, essa reaproximação ela é muito triste, assim. A gente nota que é muito difícil essa reaproximação. A Chiara no filme ela tem uma doença terminal. Isso também explica um pouco desse pedido dela para que a mãe passe 10 dias com a Chiara. O filme possui um ritmo lento, bastante contemplativo. Isso vai, mais uma vez, de encontro com a narrativa e com a história do filme. Possui um final extremamente triste e profundo. Essa é a trama do Vazio do Domingo, filme espanhol lançado em 2018 pela Netflix. O filme tem a direção do Ramon Salazar e direção de fotografia do Ricardo de Garcia. Agora eu vou pegar o notebook e nós iremos conversar um pouco sobre os aspectos mais interessantes daqueles frames que eu havia dito que separei. Nós iremos fazer uma análise da iluminação, dos enquadramentos, do tratamento de cor, enfim, vamos fazer uma breve análise da direção de fotografia e como ela impactou todo esse drama presente no filme O Vazio do Domingo. Vamos lá. A primeira cena do filme é justamente essa que eu coloquei. Essa floresta, né, totalmente vazia, desfolhada, né, as árvores aí todas desfolhadas,
nessa cena, e o filme começa com essa cena. Ela fica presente na tela, é um plano que demora bastante, inclusive. O filme é lento. Essa cena, por exemplo, leva um certo tempo para mudar. Aparece o nome do diretor, né? Aqui uma película de Ramon Salazar. Então começa com essa cena, já mostra assim a cara do filme, né? Não precisa de muita coisa para entender a vibe do filme. Uma coisa fria, um espaço que dá uma certa solidão, uma desilusão, e o filme segue com essas características, né? Aqui tem uma outra cena que é do jantar, e é aqui nesta cena, inclusive, que a Annabelle, que é a personagem loura, vai reconhecer a Chiara. Então essa cena do jantar, eu separei ela porque eu achei muito legal essa divisão no meio dos garçons com o restante do ambiente. O filme faz questão sempre de mostrar que todos os ambientes são enormes, uma coisa assim imponente, o lustre, enfim, todo o palácio que a Annabelle mora. Essa cena eu separei porque mostra muito o poder financeiro da Annabelle. O palácio é tudo muito fino, muito chique, né? Muito caro. Olha o tamanho da porta. Então ela passeia aí pelo palácio, pela casa dela, realmente com ares de rainha. Então a direção de fotografia ela foi pensada justamente para mostrar toda essa imensidão do local. Por isso mesmo que nós temos dezenas de planos abertos. Temos muitos planos gerais e muitos grandes planos gerais também. Aqui mais uma vez a cena do jantar. Olha o tamanho da mesa. Então assim, a gente já nota toda a imensidão do filme, assim, dos ambientes. Por isso que a direção de fotografia foi pensada justamente para dar esse aspecto imponente. Aqui a Chiara, em uma cena que eu achei muito interessante. Eu sempre gostei de cenas em que a câmera sai de trás de alguma coisa. No caso, a câmera está saindo de trás da parede e num movimento de traveling, ela vai sair de trás da parede. Eu gosto muito desse tipo de cena. Essa cena é muito interessante da gente abordar, porque nesse momento, se não me falha a memória, a Annabelle está falando sobre o encontro com ela e sobre alguns fatores que levaram ela a abandonar a filha. A Annabelle, nesse momento, sente uma vergonha dela mesma, né, assim, pelo que ela fez. E a direção de fotografia deixou o rosto dela todo escuro. Você não tem iluminação no rosto aqui da Annabelle, você tem algumas luzes aqui na mão, um contorno aqui no ombro e no cabelo. Mostra a vergonha que ela estava, que ela não queria nem ser vista. Então é muito interessante esse trabalho sensorial da direção de fotografia. E essa cena em que a Annabelle está falando sobre o acontecido, mas com uma vergonha, então por isso que ela não foi nem mostrada aqui. Gostei muito dessa cena. É um filme que tem muitas cenas em luz baixa, em low light, e é um low light mesmo, assim, é pouquíssima luz, um pouquinho só de brilho aqui no automóvel e um pouquinho de brilho no rosto aqui da Annabelle, mas muito pouco, então é um low light muito interessante. A gente fica até apreensivo assistindo. Essa cena é a sequência da cena que eu falei agora. A Annabelle chegando na casa da Chiara à noite. E olha o tamanho da casa da Chiara também na França. Então, reparem que a direção de fotografia faz questão de mostrar como ela é pequena perto da imensidão do local. Essa cena eu separei porque a casa da Chiara é uma casa escura, pouca luz, uma casa assim que gera uma tristeza muito grande. Isso é muito interessante de se analisar também. Móveis rústicos, uma casa realmente bastante escura. Aqui a gente vai começar agora já com as cenas da Chiara. A Chiara é uma mulher, deve ter na faixa de uns 40 e poucos anos, ou 30 e poucos anos. E ela, devido a essa questão do abandono da mãe, ela teve diversos problemas durante a vida, na escola, relacionamentos, problemas com drogas e uma doença terminal. Então, a todo momento, o filme mostra a Chiara em determinados locais, como nesse lago, e sempre sozinha, e ela mostra, assim, o filme mostra todos os espaços
de uma maneira muito ampla, assim, é um plano geral que mostra a real, enfim, sensação de solidão da Kiara. Isso é mostrado devido a este fator de mostrar todo o espaço e a Kiara aqui no meio, e esse espaço todo sem ninguém, sem nenhum barulho, sem pássaro, sem nada. Isso causa um desolamento profundo no personagem. Gosto muito dessa ideia da direção de fotografia de colocar, enquadrar um personagem por meio de uma janela, como nessa cena. Aqui mais um momento de solidão da Kiara caminhando sozinha por essa estradinha. E mais uma vez a gente nota todo o enquadramento, todo o GPG, né, o grande plano geral nessa cena, que mostra uma boa parte do cenário, justamente para causar essa sensação de olha o tamanho do espaço, não tem ninguém aqui, eu estou completamente solitária. Aqui temos um plano bem interessante, mais um. Olha lá a janela de novo aparecendo. Mais um plano interessante. A Kiara está olhando uma banheira vazia. Aí você deve se perguntar, o que ela está fazendo aí olhando a banheira vazia? Assista o filme para você saber. Eu não vou contar não. Outro take bem interessante, onde o diretor de fotografia usa as molduras em cena para enquadrar. Temos uma moldura aqui, uma outra moldura aqui e uma outra moldura atrás dessas passagens. Muito inteligente esse plano, eu gostei bastante. Mais um plano onde mostra a solidão, embora a Annabelle esteja junto com a Kiara, mas é um plano em que a Kiara havia passado mal por conta de uma bebedeira e a gente nota que tem uma única luz oriunda da janela aqui iluminando, mas o resto do ambiente está escuro, então a gente vê esse feixe de luz aqui. E isso também causa um certo efeito de escuridão, depressão, solidão. Mais um plano geral, um grande plano geral da Annabelle, fazendo uma ligação para o marido dela. Um plano geral sendo usado para mostrar a imensidão do local, olha o tamanho das árvores. Outro grande plano geral, mostrando o tamanho do ambiente, o carro chegando. Agora temos uma cena muito interessante que eu gosto bastante. Em fashion filmes isso acontece com uma certa frequência, em alguns fashion filmes com a carga mais poética, que é o fundo da imagem focado e o assunto aqui principal desfocado. Eu simplesmente amo esse tipo de recurso, acho muito bonito, acho de um extremo bom gosto e é um recurso que a direção de fotografia utilizou no filme, eu achei incrível. Separei essa cena só para a gente perceber e falar um pouco das cores. Notem que as cores são bem fracas, quase sem cor, são bem desbotadas as cores do filme, porque a temática exige que a cor não seja uma cor muito alegre. Podem reparar que toda vez que vocês assistirem um filme que possui uma temática mais depressiva, um assunto mais profundo, dificilmente ele vai ter uma cor muito vibrante. A cor pouco vibrante influencia no psicológico de quem está assistindo, porque geralmente essas cores pouco vibrantes, elas são associadas com temáticas mais depressivas, mais tristes. Por isso que o Vazio do Domingo também segue este conceito de ter uma cor mais desbotada e menos saturada. Mais uma cena interessante da Annabelle olhando para Kiara, que está aqui tomando um chá. Nota-se que a casa é realmente bem escura por dentro. Essa cena é um sonho que a Annabelle estava tendo, na verdade um pesadelo, né, que ela estava tendo. É uma cena impressionante também, assim, o plano, o enquadramento, é muito interessante. E a cena na sequência, que é essa, é muito bem feita, que seria uma câmera de dentro aí dessa árvore, né? E a Annabelle vai se aproximando, enfim. Um belíssimo plano, bastante azulado, isso é muito bonito também. Lembra muito filmes de fantasia. Aqui já encaminhamos para o final do filme, em que a Kiara vai fazer um pedido para a Annabelle, um pedido muito triste. O take da sequência é este, das duas conversando ali ao pé do ouvido. E um close de ombro e cabeça aqui da Annabelle ouvindo. Na verdade, essa parte a Annabelle já escutou e ela tá ali refletindo no que foi dito para ela, no que a Kiara pediu. Esse plano, queria destacar também,
Porque assim, essa cena, ela começa nesse grande plano geral e a câmera lentamente, mas bem lentamente, vai fechando. E olhem só o último plano antes da troca de cena. Começou aí, tá? Depois ficou aqui. Então olha onde estava e olha onde foi. Detalhe, foi muito lento, foi bem devagar. Esse plano é muito bonito. Mostra a Kiara já no auge aí do desespero, da solidão, da tristeza, pela vida que teve, pela doença que tem, né? E é um plano assim muito profundo. Eu separei duas cenas, 2 frames desse plano. Vou colocar o próximo aqui, ó. Então é um plano muito profundo, né? Um close aí de ombro e cabeça, né? Um plano próximo. É um plano já no final do filme. Enfim, é muito bonito o plano, mas o conteúdo é muito triste. Outro grande plano geral em que a Annabelle, com um carrinho de mão, vai levar a Kiara até o lago. E aí já é o final do filme. As duas abraçadas frente a um lago. Nesse momento corta para uma cena ali da floresta e as últimas cenas do filme, que são as duas entrando no lago. Não tem muito, né, o que observar assim, de defeitos no plano, né? Muito bem feito, é uma composição muito bonita. Fogueira lá atrás. E aí é praticamente o último plano do lago. A Annabelle já chorando. Mais um plano da Annabelle olhando para a casa da Kiara, a casa sozinha, enorme, uma casa bem antiga, né, e muito, muito grande. O Vazio do Domingo, um belíssimo filme, do meu ponto de vista, é uma excelente oportunidade de estudar a fotografia, a direção de fotografia, os enquadramentos. O filme todo tem luzes muito suaves, então uma iluminação bem soft, bem suave. Acho que em momento nenhum tem alguma luz dura, é muito suave, sendo que boa parte do filme, como ele é gravado num ambiente externo, num ambiente grande, né, que é uma floresta ali, então boa parte do filme possui luz natural, não possui luzes artificiais, pelo menos não parece possuir luzes artificiais em uma boa parte do filme. É um belíssimo filme, recomendo que você assista, e essas foram as minhas observações na direção de fotografia. Uma direção de fotografia que prezou pela imensidão do local, possui muitos planos abertos, muito abertos, né? Um grande plano geral. Não possui, por exemplo, cenas bruscas ou que a câmera faça movimentos rápidos. Isso não existe nesse filme, porque é um filme lento. Então, assista esse filme se você se interessa por direção de fotografia, porque é muito interessante fazer esse tipo de análise. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar o conteúdo e, lógico, vamos debater, conversar aqui embaixo sobre a direção de fotografia. E se você assistiu o filme, comente aqui abaixo o que você achou, o que eu não falei, e é isso aí. A gente se vê em breve. Um grande abraço.